Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Rogério. Bom, sei que muita gente está estudando neste sábado para o concurso público de professores da Prefeitura de Santo André. E neste vídeo é o vídeo do resumão da legislação aí da parte de legislação dos professores, que tem muitas leis em comum e vou trabalhar a maioria delas para o PEB 1. Inclusive, fiz uma apostila do resumão, tá? Este vídeo a gente vai acompanhar esse resumão. Aconselho você comprar a apostila para acompanhar, porque aí eu vou lendo, você vai olhando na sua apostila. Você pode imprimir ou pode só baixar no celular e ficar ouvindo e olhando. A apostila custa R$5. Na descrição do vídeo tem o link para você acessar e comprar a apostila aí de resumo das leis que vai cair no concurso público da Prefeitura de Santo André. É o resumo, não é a lei completa, porque aí seria 5 horas de vídeo. Só R$5, muito barato, gente, muito barato. R$5, na verdade, aí é mais como se fosse uma forma de agradecer aos vídeos e ao apoio que eu dou. Falar em agradecimento, na descrição do vídeo também está o link do grupo de estudos aí, o grupo do concurso público de Santo André, que a gente precisa debater depois como é que foi essa prova. Tem que bombar esse grupo, então na descrição do vídeo está o link do grupo também. Aproveitando que amanhã é prova, eu segui a sugestão de uma pessoa que está lá no grupo de fazer promoção para os cursos. Então, como já está em cima, não vai dar para, talvez nem dê para ver todos os vídeos, então eu baixei 50% para cada curso. Então, essa promoção só vale para o dia de hoje, tá? Quando for no domingo de manhã, eu já vou desativar a promoção, tá certo? Então, R$19 o curso de informática e R$75 o curso de redação. Ambos eu tive que colocar pagamento à vista, tá? Porque já tem o desconto de 50%, então coloquei pagamento à vista. E aí você tem a oportunidade de comprar esses cursos. Vale lembrar que depois da prova não vai desativar o acesso. Eu vou segurar esse acesso até o ano que vem para aproveitar para outros concursos. Então quem comprou o curso pode continuar assistindo para outros concursos que vai servir também. Então esta é uma boa oportunidade aí. A promoção 50% em cada um dos cursos vale muito a pena. Se você comprar o curso de redação, R$75 agora, o que eu aconselho você? Pular alguns vídeos do começo e ir direto para como faz a redação. Já vai direto para a introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a conclusão. Assiste esses 4 vídeos e aí o resto, se der para assistir, você assiste. Tá bom? É isso. Agora sim, vamos ao resumão aí da legislação do concurso de professores da Prefeitura de Santo André. Aqui nosso arquivo começa então com o ECA, lembrando que são os artigos, aqui é resumo da legislação, não tem como ler tudo em um dia, não tem nem condições, né? Então começa com o Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 3º acho bastante pertinente. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, espiritual, social, em condições de liberdade e de dignidade. Atentar para o quê? Vou pegar um marca-texto aqui. A fim de lhes facultar o quê? Desenvolvimento físico, vale a pena anotar, né? Mental, moral, espiritual e social. Acho que essa parte vale a pena a gente observar. Artigo 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral, aqui ó, família, comunidade e sociedade em geral, e do poder público também, assegurar
com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Indo para frente, outro artigo que eu achei importante: a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Aqui vai observar que as crianças são vistas aí como pessoas, olha só, pessoas humanas em processo de desenvolvimento. Então vamos lembrar disso aqui, que é importante. Indo para frente, artigo 16, ainda estamos no ECA. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Quais aspectos? Olha só. Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Opinião e expressão, crença e culto religioso, brincar, praticar esporte e divertir-se, participar da vida familiar e comunitária sem discriminação, participar da vida política na forma da lei, buscar refúgio, auxílio e orientação. Ainda no ECA, o artigo 18a. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Parágrafo único. Para os fins desta lei, considera-se castigo físico a ação de natureza disciplinar. Então, pode ser cair na prova. O que é o castigo físico segundo o ECA? Ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente, que resulte em... Então, o que tem que resultar para ser considerado castigo físico? Sofrimento físico ou lesão, tratamento cruel ou degradante, conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que humilhe ou ameace gravemente ou ridicularize. Ainda no ECA, lá no artigo 53, a criança e o adolescente têm direito à educação visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, direito de ser respeitado por seus educadores, direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores, direito de organização e participação em entidades estudantis, acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência, garantindo-se-lhes vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Artigo 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Este termo aqui é chulo, esse aqui, portadores de deficiência, é chulo, demodé, não se usa mais, inclusive é uma ofensa às pessoas com deficiência, o correto é pessoas com deficiência, mas no ECA está assim ainda, não teve alteração. Então, caiu portadores de deficiência, não importa. De acordo com o ECA, está escrito assim, tá? Assim está escrito no ECA, mesmo que esse termo aí não usado atualmente. Lembrando que a VUNESP ela tem uma tendência a cobrar letra de lei. Continuando. Atendimento em creches e pré-escolas às crianças de 0 a 5 anos de idade, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Oferta de ensino noturno regular
adequada às condições do adolescente trabalhador, atendimento no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Parágrafo 1º. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Parágrafo 2º. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Parágrafo 3º. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada exelar, junto aos pais ou responsável pela frequência à escola. Artigo 132. Em cada município e em cada região administrativa do Distrito Federal haverá, no mínimo, um conselho tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 membros escolhidos pela população local para mandato de 4 anos, permitida a recondução por novos processos de escolha. Então, o mandato aí do Conselho Tutelar dura 4 anos. Agora entrando na parte da Constituição Federal, artigo 205, que é o primeiro que a UNESP vai cobrar, mas por incrível que pareça, cai no concurso e a gente acaba esquecendo, mesmo sendo o primeiro. Olha só, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, se cair o artigo 205, a gente não pode esquecer disso. Exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Artigo 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Cai muito no concurso isso. E a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas de títulos das redes públicas. Gestão democrática do ensino público, na forma da lei. Garantia de padrão de qualidade. Piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública nos termos de lei federal. Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Garantia de direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Sabe o que eu já vi? Até a universidade, até um curso técnico, sabe, umas coisas assim. Não, ao longo da vida. Vamos lá. Continuando. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Não é exclusivamente ou obrigatoriamente, não. Preferencialmente. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Aqui é o famoso MATA, quando se fala do atendimento. M de material didático, o A que você usa para alimentação, esse T aqui você usa para transporte e esse outro Azinho aqui, assistência à saúde. Artigo 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: cumprimento das normas gerais da educação nacional, autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Artigo 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão, em regime de colaboração, seus sistemas de ensino. Parágrafo 2º. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Olha só, os municípios atuarão prioritariamente
no ensino fundamental e na educação infantil. Isso aqui despenca. E município, olha só, toda vez que tiver município, abre o olho, porque você vai fazer a prova para o município de Santo André. Então a tendência é que explore mais legislações que tratam o município nessa passagem, né? no meio do artigo. Vamos lá. Parágrafo 6º. A União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios exercerão ação redistributiva em relação às suas escolas. Redistributiva, aqui, para observar que os impostos aí são recolhidos e redistribuídos como critério. O principal critério usado é a quantidade de alunos matriculados na escola. Continuando, artigo 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas definidas em lei que comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação. Assegure a destinação do seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público, no caso de encerramento de suas atividades. Artigo 214. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus deveres, em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a... Agora vamos prestar muita atenção que isso despenca também. Erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, melhoria da qualidade do ensino, formação para o trabalho, promoção humanística, científica e tecnológica do país, estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. Isso aqui, universalização do atendimento escolar significa o quê? A escola chegar para todo mundo, para todos os cantinhos do país. Continuando. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais como direito de cada um. Aqui é já a parte do desporto. A autonomia das entidades esportivas, dirigentes e associações quanto à sua organização e funcionamento. A destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, para o desporto de alto rendimento. O tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não profissional. A proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional. Parágrafo 1º. O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da Justiça Desportiva regulada em lei. A Justiça Desportiva terá o prazo máximo de 60 dias contados da instauração do processo para proferir decisão final. Parágrafo 3º. O poder público incentivará o lazer como forma de promoção social. Agora um pouco do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Olha só. Artigo 2º. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, olha só, longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, ou qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Parágrafo 1º. A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação. O Poder Executivo criará instrumentos para a avaliação da deficiência. Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação.
Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. Parágrafo 2º. A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição dos benefícios decorrentes da ação afirmativa. Não está obrigada à fruição dos benefícios decorrentes da ação afirmativa. Por exemplo, ter uma cota para PCD ou uma vaga exclusiva para PCD. Você é PCD, você é obrigado a usar aquela vaga de estacionamento de PCD. Não é assim que funciona. Não é obrigada à fruição dos benefícios. Artigo 5º. A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante. Parágrafo único. Para os fins da proteção mencionada no caput desse artigo, são considerados especialmente vulneráveis a criança, o adolescente, a mulher e o idoso com deficiência. Então, aqui no caso, se alguma pessoa que é considerada como não deficiente, vamos dizer assim, a pessoa que não tem deficiência, infligir alguma lei aqui contra o PCD, está cometendo um crime. Mas se for contra criança, adolescente, mulher e idoso, além de ser um crime, é um crime contra vulneráveis, né? Que aí amplia a pena, vamos dizer assim. Prosseguindo. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para casar-se e constituir união estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar, conservar sua fertilidade sendo vedada a esterilização compulsória. Por que colocaram isso? Porque no passado acreditava-se que deveriam ser eliminados. Claro, um passado bem distante. Então, acontecia essa questão aqui de esterilização. Exercer o direito à família e convivência familiar e comunitária e exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção como adotante ou adotando em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Artigo 7º. É dever de todos comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça ou de violação aos direitos da pessoa com deficiência. Aqui a parte maior que eu trouxe, e lembrando que isso aqui é só o resumo, imagina se fosse a lei completa. Vamos lá, olha só. Acessibilidade, possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na zona rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Barreiras. Barreira, qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos, a acessibilidade à liberdade de movimento e de expressão, a comunicação, ao acesso à informação, a compreensão, a circulação com segurança, entre outros, classificadas em barreiras urbanísticas, as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo. Barreiras arquitetônicas, as existentes nos edifícios públicos e privados. Barreiras nos transportes, as existentes nos sistemas e meios de transporte. Barreiras nas comunicações e na informação, qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação. Pessoa com deficiência, aquela que tem impedimento de longo
prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, ou qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Pessoa com mobilidade reduzida, aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso. Agora partindo para a parte que muita gente gosta ou uma das partes mais importantes, a LDB. Artigo 1º. A educação abrange processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Esta lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Vamos gravar isso aqui. Predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Que a banca pode querer mudar este nome aqui, né? Querer colocar preferencialmente ou exclusivamente, você ficar atento com isso. Parágrafo 2º. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Que a gente tem que lembrar, porque muitas vezes a banca organizadora quer preencher lacunas e a educação deve se vincular ao quê? Segundo o parágrafo 2º do artigo 1º. Aí a gente tem que lembrar, mundo do trabalho e a prática social. 2. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, não podemos esquecer isso. Pleno desenvolvimento do educando, o que? A educação tem a finalidade do pleno desenvolvimento do educando. Seu preparo para o exercício da cidadania, tem que preparar ele para ser um cidadão, e também qualificação para o trabalho. Cidadania e qualificação para o trabalho. Artigo 3º. Esse aqui, gente, tem que ler antes da prova. Todo concurso cai o artigo 3º da LDB. Todo concurso da educação. E, obviamente, todo concurso da educação que tem LDB. Vamos lá. Artigo 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, respeito à liberdade e apreço à tolerância, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, gratuidade do ensino público e estabelecimentos oficiais, valorização do profissional da educação escolar, gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino, garantia de padrão de qualidade, valorização da experiência extraescolar, isso aqui cai direto, valorização da experiência extraescolar. Vamos falar esta classe, e a VUNESP cobra a literalidade da lei, esta classe ou experiência de vida, enfim, extraescolar. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Consideração com a diversidade étnico-racial. A VUNESP já cobrou umas 3 ou 4 que cai isso aqui, né? Aquela questão assim, de acordo com o artigo 3º, quais desses princípios pertencem a ele? Aí tem um monte lá. Aí no meio você acha consideração com a diversidade étnico-racial. Acho que cai muito isso porque consideração, né? A gente pensa que é uma gíria, uma consideração. Eu considero essa pessoa. E cai muito isso aqui nas provas da VUNESP. Então fica de olho. Consideração com a diversidade étnico-racial. Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva.
Artigo 4º. O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, organizada da seguinte forma: pré-escola, ensino fundamental, ensino médio. A educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, atendimento aí especializado preferencialmente na rede regular de ensino. Lembre-se disso. Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não os concluírem na idade própria. Aqui é a questão do EJA. Oferta de educação escolar regular para jovens e adultos com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. A alfabetização plena e capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica como requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos de aprendizagem para o desenvolvimento dos indivíduos. Aqui eu deixei em negrito e destaquei por que essa parte. São incisos novos. Tá? Se não estiver aparecendo na tela um pedaço aí, dá uma olhada na apostila, tá bom? Vamos lá. O inciso 12, de 2023. Fresquinho, quentinho, não caiu em nenhum concurso. Vai cair nessa prova de domingo. Olha só. Educação digital com a garantia de conectividade de todas as instituições públicas de educação básica e superior à internet em alta velocidade, adequada para o uso pedagógico, com desenvolvimento de competências voltadas ao letramento digital de jovens e adultos, criação de conteúdos digitais, comunicação e colaboração, segurança e resolução de problemas. Guarda isso, é novo. E o parágrafo único é novo também, 2023. Para efeitos do disposto no inciso 12 do caput deste artigo, as relações entre o ensino e a aprendizagem digital deverão prever técnicas, ferramentas e recursos digitais que fortaleçam os papéis de docência e aprendizagem do professor e do aluno e que criem espaços coletivos de mútuo desenvolvimento. Artigo 7º. Ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada, de qualquer nível, é assegurado no exercício da liberdade de consciência e de crença o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-se-lhes atribuir o critério da instituição e sem custos para o aluno uma das seguintes prestações alternativas nos termos dos incisos 8 do caput do artigo 5º da Constituição. Prova ou aula de reposição, conforme o caso, a ser realizada em data alternativa, noturno de estudo do aluno ou em outro horário agendado com sua anuência expressa. Então aqui, de 2019, recente também. Trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa com tema, objetivo e data de entrega definidos pela instituição de ensino. A prestação alternativa deverá obedecer os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia da ausência do aluno. O cumprimento das normas de prestação alternativa de que trata o artigo substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive regularização do registro de frequência. Parágrafo 3º. As instituições de ensino implementarão progressivamente, no prazo de 2 anos, as providências e adaptações necessárias à adequação de seu funcionamento às medidas previstas neste artigo. Parágrafo 4º. O disposto desse artigo não se aplica ao ensino militar. Aqui se refere ao artigo 83. 11. Aqui eu dei um destaque, uma observação aos municípios, porque é concurso da prefeitura. Os municípios incumbir-se-ão de
organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais de seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados, exercer ação redistributiva em relação às suas escolas, baixar normas complementares para o seu sistema de ensino, autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino, oferecer educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento de ensino, que no caso aí das prefeituras, nunca menos que 25% do orçamento. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. Parágrafo único. Os municípios poderão optar ainda por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica. Artigo 21. Esses artigos aqui de 20 a 26 eu coloquei porque andei pesquisando e vi que andou caindo na VUNESP. Portanto, vamos observar. O artigo 21. A educação escolar compõe-se de educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e educação superior. Então, a educação básica é só infantil, fundamental e médio. Se perguntar, como se compõe a educação básica? Formada por quê? Aí você fala, infantil, fundamental e médio. Não coloca superior, porque superior não tem a ver com educação básica, não é educação básica, tá? O próprio nome já diz, superior, tá bom? Artigo 22. A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho em estudos posteriores. Parágrafo único. São objetivos precípuos da educação básica a alfabetização plena e a formação de leitores como requisitos essenciais para o cumprimento das finalidades constantes do caput desse artigo. Artigo 24. A educação básica nos níveis fundamental e médio será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. A carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. A classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, poderá ser feita por promoção para alunos que cursaram com aproveitamento a série ou fase anterior na própria escola, por transferência para candidatos procedentes de outras escolas, independentemente de escolarização anterior, mediante, acho que essa aqui chama muita atenção, vamos até marcar aqui, independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino. Acontece muito no EJA isso. A pessoa não tem nenhum documento, aí, poxa, onde que a gente vai colocar? Aí fazem uma provinha para avaliar o nível que este educando, esse aluno está, Então, basicamente seria isso. A 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. 30. A educação infantil será oferecida em creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade. Pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças sem o objetivo de promoção, mesmo para acesso ao ensino fundamental. Guarda isso, mesmo para o acesso ao ensino fundamental, independente dos conhecimentos que a criança tem ou não,
A partir do momento que ela faz 6 anos, ela vai para o fundamental. Carga horária mínima anual de 800 horas, distribuídas por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional. Atendimento à criança, no mínimo 4 horas diárias para o turno parcial e de 7 horas para a jornada integral. Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% do total de horas. Aqui, 60% de frequência para essas crianças, esses bebês, 60%, uma curiosidade que pode cair na prova, obviamente. Se perguntar a frequência exigida, mínima, para quem está no ensino fundamental é de 75%. A expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Artigo 32. O ensino fundamental, obrigatório com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante, olha só, o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura. Isso aqui está sendo bastante cobrado ultimamente. Pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Então, fundamental é isso. Pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. O fortalecimento de vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. É facultado ao sistema de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no ensino fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Então, aqui, vamos lembrar disso, assegurar às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas. O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância, olha só, isso aqui é uma coisa que a gente tem que ficar de olho por causa que aconteceu a situação da pandemia e tudo mais. O ensino à distância é utilizado como complementação da aprendizagem ou em situação de emergência. Então, pode ter sim o ensino à distância. Se for complemento da aprendizagem, né, tá certo aí, ou se acontecer uma emergência. Então, basicamente, o ensino fundamental tem que ser aí presencial. 5. O currículo do ensino fundamental incluirá obrigatoriamente conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei 8.069 de 90, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição de material didático adequado. Parágrafo 6º, mais uma vez, esses riscos que eu faço aqui, ou que não aparece alguma parte do parágrafo aí, você não está vendo, você pode solucionar isso comprando a apostila, tá bom? Tá na descrição do vídeo aí, R$5 baratinha. Olha só, o estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversal nos currículos do ensino fundamental. Artigo 33. O ensino religioso de matrícula facultativa, ensino religioso, gente, a matrícula é facultativa. A banca pode perguntar, ensino religioso obrigatório? Não, facultativo. Lembre-se disso. É parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais. No contraturno? Não, horário normal das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos de ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão dos professores. Então, pode perguntar assim, quem vai ministrar o ensino religioso é um padre, é um pastor? Não, é nesse esquema aqui.
normas para habilitação e admissão dos professores. Não precisa ser um padre e nem um pastor. Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil constituída pelas diferentes denominações religiosas para a definição dos conteúdos do ensino religioso. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. São ressalvados os casos do ensino noturno e das formas alternativas de organização autorizadas nesta lei. O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral. Assim, gente, tem uma escola lá que tem um projeto e que o pessoal fica o dia inteiro lá. Porque na LDB já tem essa ideia de que o ensino fundamental tem que ser tempo integral. Tá? No momento, essa questão de tempo parcial, no meu entender, é o que está tendo, é o quebra-galho por enquanto, mas a intenção é que evolua para uma escola integral aí. Então, progressivamente em tempo integral a critério dos sistemas de ensino. Mas por enquanto é a critério dos sistemas de ensino ainda. O Brasil não está preparado, mas a ideia é evoluir e ter bastante escola integral aí no futuro. Artigo 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade dos estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para educação e aprendizagem ao longo da vida. Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos que não puderem efetuar os estudos na idade regular oportunidades educacionais apropriadas consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. O poder público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola mediante ações integradas e complementares entre si. A educação de jovens e adultos deverá articular-se preferencialmente com a educação profissional na forma do regulamento. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos que compreenderão a Base Nacional Comum do Currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão no nível de conclusão do ensino fundamental para os maiores de 15 anos. Então, maiores de 15 anos, fundamental. Vamos associar aqui. Fundamental, maiores de 15 anos. Nível de conclusão de ensino médio para os maiores de 18 anos. Então, maiores de 18 anos, ensino médio. Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. É aquela questão que eu falei da promoção sem ter um histórico ou uma passagem de outras escolas. Então tem essa promoção através de testes. Aí vem então a resolução CNECB 07/2010. Sinceramente eu nunca vi cair na VUNESP questão de resolução, mas nunca se sabe. Artigo 15. Os componentes curriculares obrigatórios do ensino fundamental serão assim organizados em relação às áreas de conhecimento. 1. Linguagens. Língua portuguesa, língua materna para populações indígenas, língua estrangeira moderna, arte e educação física. Então, a educação física está no componente de linguagens. Aí vem matemática, depois ciências da natureza, ciências humanas. Dentro de ciências humanas vai ter história e geografia. E por último, ensino religioso. Parágrafo 1º. O ensino fundamental deve ser ministrado em língua portuguesa, assegurada também às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Parágrafo 2º. O ensino de história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente matrizes indígenas, africanas e europeias. Parágrafo 6º. O ensino religioso de matrícula facultativa ao aluno é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui componente curricular dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil e vedadas quaisquer formas de proselitismo, conforme artigo 33.
da LDB. Uma coisa importante, quando eu falar aqui da questão do ensino de história, o ensino de história do Brasil, vai levar em conta outras matrizes, não só daqui, né? Então, indígena, africana e europeia. Grave isso aí que cai muito em concurso. Se cair na VUNESP, lembre-se desses 3. Aí, continuando a outra resolução, que também acho muito difícil cair, mas, enfim, vamos lá. Artigo 4 da resolução aí, CB04/2010. As bases que dão sustentação ao Projeto Nacional de Educação responsabilizam o poder público, a família, a sociedade e a escola pela garantia a todos os educandos de um ensino ministrado de acordo com os princípios de igualdade de condições para o acesso, inclusão, permanência e sucesso na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, respeito à liberdade e aos direitos, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, valorização do profissional da educação escolar, gestão democrática do ensino na forma da legislação e das normas dos respectivos sistemas de ensino, garantia de padrão de qualidade, valorização da experiência extraescolar, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. E aí a gente já parte para o Estatuto do Magistério Municipal, aqui no caso de Santo André. Peguei assim as partes que são interessantes que podem ser cobradas. Artigo 7. Para as funções gratificadas de diretor de unidade escolar serão escolhidos mediante eleição na forma a ser estabelecida em lei, designados através de portaria do prefeito municipal, profissionais com os seguintes requisitos: portador de licenciatura plena em pedagogia, experiência educacional anterior de 3 anos na rede de ensino mantida pelo Poder Público Municipal de Santo André, dos quais no mínimo 2 anos em docência. Então, no mínimo 2 anos em docência e tem que ter 3 anos na rede de ensino de Santo André. Não pode ser de outra. E vai ser mediante eleição. Basicamente tem um projetinho, né? Sai um editalzinho, as pessoas lançam um projeto para ser diretor, aí passa por uma entrevista e depois tem a votação. Basicamente é isso, mas não vamos nos aprofundar. Artigo 12. Os ocupantes de cargos e funções de professor de educação infantil ficam sujeitos à jornada de trabalho de 24 horas, sendo 20 horas semanais dedicadas à ministração de aula e 4 horas destinadas à atividade de planejamento, preparação de aulas e de material didático pedagógico, participação em cursos de atualização e capacitação e reuniões pedagógicas ou de atendimento à comunidade usuária do serviço. Parágrafo único. As horas semanais de trabalho relacionadas com o desenvolvimento de atividades extras classe serão cumpridas da seguinte forma: 50% em local de livre escolha do professor, 50% em local e horário a serem estabelecidos pelo Departamento de Educação. Artigo 21. A remoção dos ocupantes de cargo docente do quadro do Magistério Municipal proceder-se-á anualmente mediante permuta, concurso de títulos e tempo de serviço, que é o mais comum os novatos participarem, né, do concurso de títulos e tempo de serviço. A permuta é bem mais difícil acontecer, mas tem o período de permuta. Artigo 24. A remoção por títulos e tempo de serviço realizar-se-á por ato do secretário de Educação, Cultura e Esportes, de acordo com a classificação dos docentes lotados nas unidades escolares do município. Artigo 27. Conceder-se-ão ao integrante do quadro do Magistério Municipal de Santo André as licenças e afastamentos previstos no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e, de acordo com os interesses e necessidades da administração municipal, as seguintes licenças ou afastamentos com ou sem prejuízo de vencimentos e demais vantagens inerentes ao cargo ou função para prover cargo em comissão, exercer atividades correlatas em cargos ou funções, inclusive as gratificadas previstas nas unidades ou órgãos da SECSE,
bem como do Conselho Municipal de Educação. Frequentar cursos de pós-graduação para obtenção do título de mestre ou doutor, por no máximo 24 meses, com prejuízo de vencimentos de salários. 36. A evolução funcional é a passagem de padrão de vencimentos mais elevado ao integrante do quadro do Magistério Municipal, em decorrência de títulos, habilitação e avaliação do desempenho. Constitui-se direito dos integrantes do quadro do Magistério do município de Santo André, olha só os direitos, ter ao seu alcance informações educacionais, bibliográficas, material didáticos e outros instrumentos, bem como contar com assistência técnica que auxilie e estimule a melhoria de seu desempenho profissional e a ampliação de seus conhecimentos. Ter assegurado a oportunidade de frequentar cursos de formação, atualização e especialização profissional a critério da administração. Dispor no ambiente de trabalho de instalações e material técnico-pedagógico suficientes e adequados para que possa exercer com eficiência e eficácia suas funções. Ter liberdade de escolha e de utilização de materiais, de procedimentos didáticos e de instrumentos de avaliação do processo ensino-aprendizagem, objetivando alcançar o respeito à pessoa humana e o preparo do aluno para o exercício da cidadania. Agora a parte que a gente tem que ficar com o olho bem aberto, porque a tendência da VUNESP é cobrar os deveres. Ao integrante do quadro do magistério, ciente da relevância social de suas atribuições, são conferidos os seguintes deveres: conhecer e respeitar as leis, preservar os princípios, os ideais e os fins da educação brasileira através de seu desempenho profissional, empenhar-se em prol do desenvolvimento do aluno, utilizando processos que acompanhem o progresso científico da educação, participar das atividades educacionais que forem próprias do cargo ou da função que ocupa, ser assíduo e pontual, manter espírito de cooperação, respeito e solidariedade com a equipe escolar, com os superiores hierárquicos e com a comunidade em geral. Constitui falta grave e imputável ao integrante do quadro do magistério municipal impedir que o aluno participe das atividades escolares ou dos programas comunitários desenvolvidos pela SEC. Acho que aqui seria a SEC, porque o magistério é bem antigo, gente, de 91. Em razão de qualquer carência material. Ao integrante do quadro do magistério que infligir castigo físico ou submeter o aluno a situação humilhante ou degradante, será aplicada a pena de demissão, observado o princípio do contraditório, bem como assegurada a ampla defesa. Artigo 47. Considerar-se efetivamente exercidas as horas-aula que o docente deixar de prestar por motivos de férias escolares, suspensão de aulas por determinação superior de acordo com o interesse da administração, recesso escolar, demais ausências consideradas como de efetivo exercício para efeitos legais, por exemplo, abonada. Parágrafo único. As aulas não ministradas em razão de licença para tratamento de saúde considerar-se-ão como efetivo exercício apenas para fins de pagamento, para efeitos de cálculos dos proventos de inatividade. Então aqui já parte para a parte final do nosso resumão. O currículo da cidade, o tão esperado currículo da cidade, é o documento curricular da Rede Municipal de Ensino de Santo André. Então vou aqui para as minhas anotações, que eu acho interessante e que tem chance de cair. Ao longo do ano de 2017, guarda o ano. Que ano que foi feito o currículo da cidade em 2017? A Secretaria de Educação de Santo André, com um grupo de profissionais atuantes nas unidades escolares da rede, buscou explicitar qual concepção se configuraria como parâmetro das ações educativas para o trabalho pedagógico. Então foi um grupo de profissionais que atuam nas unidades escolares que praticamente aí elaborou o currículo, né? Após o processo de discussão e estudos, encontros entre representantes dos grupos de docentes, momentos de síntese, consenso aos anseios manifestados pelos docentes e à luz da legislação vigente, alinhou-se a concepção sócio-histórico-cultural. A referida concepção pauta-se em fundamentos teóricos defendidos por Levi-Vygotsky. Então, a fundamentação teórica do currículo da cidade de Santo André tem aí como
inspiração, o teórico Levi Vygotsky. Então, Levi Vygotsky, no campo da psicologia e de desenvolvimento, considerando o ser humano como um sujeito histórico e social que se constitui humano no convívio com o meio social e cultural. Então, pode ser que caia uma pergunta, como caiu na Prefeitura de São Paulo, perguntando quem era a inspiração, vamos dizer assim, o fundamentador teórico ou o teórico da educação, que foi usado como base do currículo. Aí tinha várias opções, Vallon, Piaget. Então pode ser que aconteça em Santo André também, Vallon, Piaget, Freire, Vygotsky, aí você vai marcar Vygotsky. Vamos mais para frente. Como 3 vértices de um mesmo pensamento, a referida teoria nos desafia a ter uma abordagem sustentada nas seguintes dimensões. E quais as dimensões que a gente tem que guardar aí, ó? As dimensões do currículo da cidade de Santo André: social, histórico e cultural. Olha só. Social, fundamental para marcar a questão das relações humanas. Histórica, ao produzir sua existência, o ser humano o faz por meio de ideias e objetos, com base material de sua sociedade e de sua cultura, que refletem a realidade de determinado momento histórico. Relaciona-se às influências do tempo sobre o ser humano. Cultural, será na apropriação da experiência histórica e cultural que se dará o processo de desenvolvimento do homem, como ser humano. Considera as influências humanas sobre a temporalidade. Portanto, na perspectiva apresentada e que norteará o presente documento, entende-se que ninguém se educa sozinho, e toda relação pedagógica precisa apresentar caráter dialógico, ou seja, apresentar uma escuta atenta e que objetive apreender o ponto de vista do outro como ponto de partida para os novos saberes, pois o que é importante para o pensar crítico é a transformação permanente da realidade, para a permanente humanização dos homens. Mais uma vez, se tiver cortado aí, dá uma olhada na sua apostila. Vamos continuar. Considerando o aspecto da organização deste documento curricular, acredita-se que, quanto à etapa da educação infantil, será necessário que se trabalhe com os campos de experiência, articulando o cuidar e o educar, possibilitando a formação integral da criança em seus diversos aspectos: cognitivo, emocional, motor, sensorial e social. Nessa etapa deverão estar assegurados de maneira equitativa os 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Então, para o currículo da cidade de Santo André, como é que funciona a educação infantil, é necessário que trabalhe com os campos de experiência. Então, você vai articular o cuidar e o educar. Aí vem a formação integral, bastante importante lembrar dessas palavras-chave. Continuando, quanto à etapa do ensino fundamental, propôs-se que o documento curricular trabalhe as áreas do conhecimento por meio de experimentações e da interdisciplinaridade, valorizando as diferentes linguagens, garantindo intencionalidade pedagógica e equidade no que diz respeito aos direitos de aprendizagem. Cabe aqui destaque para esclarecer que tal organização está em consonância ao apontado pelo parecer CNE-CB 11/2010. E o quanto é necessário que as áreas, embora devam preservar suas especificidades e saberes próprios a serem construídos e sistematizados, também devem ser abordados de maneira que se intersectem na formação das crianças. Quanto ao documento curricular da modalidade da educação de jovens e adultos, aponta-se o currículo integrado, que tem o trabalho como princípio educativo em sua perspectiva ontológica. Para Pacheco, não pressupõe a inexistência da estrutura curricular por disciplinas ou a negação delas. Busca valorizar as diferentes linguagens na garantia da intencionalidade pedagógica e respeitando os direitos de aprendizagem. No que se refere ao trabalho pedagógico envolvendo as etapas e modalidades de nossa rede, acredita-se que alguns aspectos devam ser considerados desde que a especificidade etária seja respeitada. São eles
o aspecto lúdico e o trabalho como princípio educativo. Na sequência, explicitaremos melhor tais considerações no âmbito do presente documento. No que diz respeito ao aspecto lúdico, desde os tempos antigos é possível localizarmos a presença do aspecto lúdico, a partir de jogos envolvendo a sociedade como um todo. Não apenas as crianças, pois muitas brincadeiras e jogos tiveram origem em rituais religiosos e nas tradições populares, visando o estreitamento dos laços coletivos e para momentos de festividades. Contudo, ao longo dos tempos e com o crescimento das cidades, o lúdico foi perdendo seu caráter comunitário e ganhando espaço no universo particular da infância. A utilização desse aspecto no ambiente educacional, como ação organizada, veio firmando-se ao longo dos avanços nas discussões metodológicas e acreditamos ser fundamental sua abordagem nas ações educativas no decorrer de toda a educação básica. Quanto ao trabalho como princípio educativo, entende-se que tal princípio possa contemplar todas as etapas e modalidades, visto pautar-se no postulado que trabalho aqui não é visto como emprego, mas como uma ação humanizadora. Nesta mesma perspectiva sócio-histórica, Ciavata explica que pensar a educação tendo o trabalho como um dos princípios nos leva a pensar a formação integrada do ser humano, superando a redução da preparação para o trabalho ao seu aspecto operacional, simplificado, escoimado dos conhecimentos que estão na sua gênese científico-tecnológica e na sua apropriação histórico-social. Ou seja, a escola deve tratar junto aos seus grupos discentes as relações que se dispõem à sociedade, à economia e ao cidadão, estimulando a reflexão e o pensamento crítico, pensando a educação não como mera reprodutora de mão de obra braçal, mas que os sujeitos discentes, ao se formarem, têm o direito de escolha e capacidade de atuarem em diferentes áreas, garantindo o acesso e a permanência de forma igualitária para todas e todos, equiparando oportunidades. E aí terminou. Desejo a você uma boa prova. Então é isso, gente. Amanhã vai ter mais uma pequena live antes, talvez, se der para fazer, tá? Não vou prometer, mas se der para fazer antes da prova, vou fazer uma pequena live. E depois da prova, se houver condições também, eu faço uma live falando o que eu achei da prova. Vale lembrar que na segunda-feira eu acordo muito cedo. Aí se eu estiver cansado, eu vou preferir dormir, tá? Ao invés de fazer a live, mas na terça-feira deve sair alguma coisa, talvez. Porque você sabe que eu acumulo. Na segunda-feira é o dia mais complicado, que é o dia que tem formação em Santo André. E lá são todas presenciais. E aí, na escola que eu tô, tá? Não que todas as escolas de Santo André façam isso. Então, é presencial e aí eu chego muito tarde em casa também. E aí, não estranhe se tiver vídeo só na quarta-feira. Pode acontecer isso. Não estranhe. Mas, se der, a gente faz um vídeo antes da prova e depois para falar o que achei, tá bom? É isso. Muito obrigado, até a próxima. Valeu e outra coisa. Boa prova para todos. Agora sim. Valeu.